Bem-vindos. A robótica já se encontra implementada em grande medida na indústria transformadora, nos cuidados de saúde, no setor logístico. Ainda de acordo com o último relatório da World Robotics em 2024, publicado pela IFR, foi indicado que existem atualmente em funcionamento sensivelmente 4,3 milhões de robôs industriais, e isto sem contar com a robótica colaborativa e inclusive robótica mais aplicada ao setor logístico, AGVs, AMRs, o que representa um aumento de 10% em relação àquilo que foi o ano anterior. E ainda existe uma expectativa e uma dinâmica de crescimento, pelo menos até 2027, sensivelmente 4% ao ano. E apesar de conseguirmos ver todo este crescimento, o que acontece é que, pelo menos o que acontece no setor têxtil, é que este crescimento não tem sido tão notável, não é? E isso prende-se também, muitas vezes, às características do próprio material. Apesar de já encontrarmos algumas soluções no mercado que permitem manipular tecidos, ainda não vemos de facto a acontecer uma transformação no setor onde de facto a robótica seja massivamente adotada. Este será o mote para a nossa conversa. Neste primeiro episódio vamos falar sobre a robótica no setor têxtil e vestuário, falar um pouco dos desafios, das oportunidades que podemos encontrar aqui, algumas vantagens, algumas implementações que já foram implementadas no próprio chão de fábrica. Temos aqui o exemplo da Pedrosa. E também alguns desenvolvimentos e resultados no âmbito do TechSpark. Iremos fazer esta conversa com Gil Sousa, cofundador e administrador da Easy Robotics, e Miguel Rodrigues, diretor da Pedrosa Rodrigues. Eu sou o Nelson Rodrigues e isto é o Entre Linhas e Bytes, um podcast do TechSpark. Podemos começar pelo Gil, sendo a Easy uma empresa que trabalha em diversos setores e acaba por ter todo um know-how bastante mutável, entre eles, não é? Onde é que vocês conseguem identificar quais é que são os principais desafios que o setor atualmente apresenta para a integração da robótica? Boa tarde, obrigado pelo convite. Realmente o setor têxtil é um setor em que existe muito potencial, porque ainda não está bastante explorado. E na minha opinião isto prende-se principalmente pelo facto de ser realmente difícil manipular tecido. É um produto flexível, não é? Comparado, por exemplo, com polímeros ou com metais e por aí fora. São desafios que nós também vamos encontrando no setor alimentar, mas que aqui no setor têxtil nota-se realmente essa dificuldade. Se repararmos, onde existe até mais automação, são normalmente tecidos mais técnicos. No setor automóvel, em que são mais rígidos, são menos porosos, sintéticos. O caso depois já, não dos tecidos, mas dos couros, por exemplo, também já tem essas propriedades que facilitam um bocadinho esse processo. Há partes em que a robótica realmente é transversal e há aplicações transversais aos diferentes setores, ou seja, nós, por exemplo, no chão de fábrica do setor têxtil, na área da embalagem, de manipular já produtos, colocá-los em caixas, formar caixas, fechar caixas, montar paletes, tudo isso já é mais fácil de aplicar. Existe mais tecnologia que pode ser colocada a disponibilizar esse tipo de serviços que já foi desenvolvida noutros setores, ou seja, fazer transferência de tecnologia. No caso de fazer o processo de costura, que é aquele que envolve mais mão de obra, é realmente uma área mais complexa, que necessita aqui de uma forte componente de investigação e desenvolvimento para chegar a soluções que realmente funcionem e que sejam úteis. Estamos neste momento a desenvolver algumas, em parceria até com o CITEB e com outras empresas e institutos. Nesse sentido, está a ser desafiante, mas ao mesmo tempo nós realmente gostamos de desafios e vemos que tem esse potencial de, se atingirmos, e acredito que sim, um produto que funciona, temos um mercado bastante grande para aplicá-lo. Sem dúvida. Inclusive, uma das peças que estamos a ver aí ao lado é precisamente uma peça que foi feita a partir do robô que está atrás de vocês, que é um robô industrial, e conseguimos fazer pelo menos as costuras laterais e ombros dessa peça. Eu acrescentaria, concordando em absoluto com o que foi dito, eu acrescentaria que o perfil produtivo, sobretudo no subsegmento de moda, traz também desafios adicionais. Enquanto, e perdoem os especialistas no automóvel, mas enquanto no automóvel o perfil produtivo é mais estável,
onde se planeia e depois se produz algo durante uma sucessão de tempo que tende a ser longa e programável. No caso da moda, o perfil é diferente. Eu trago aqui 3 indicadores rápidos da Pedrosa, portanto, que é a PME típica do nosso cluster. Nós, num ano normal, a ser conservador, fazemos mais de 1.200 artigos diferentes, em 17 categorias de produto diferentes, numa quantidade média de 600 unidades. Pronto, isto, além das dificuldades todas que elencou e muito bem relativamente às características do material, por exemplo, temos ainda o facto de esse material, que já é difícil por si, muda 1.236 vezes. Portanto, qualquer investimento ou um desenvolvimento nesta área ou é espetacularmente flexível e capaz de acomodar esta diversidade toda, ou então não é financeiramente e até tecnologicamente fazível, algo que se vá resolver uma coisa na qual se fez, depois foi usada numa produção de 600 unidades e que depois já não serve para as 600 seguintes. Certo. Esse tema da flexibilidade é fundamental e faz todo sentido o que está a dizer. Tem vindo a ser também uma tendência nos outros setores, a customização do produto. Ou seja, mesmo deu o exemplo do setor automóvel, há um setor em que neste momento, em alguns casos é o contrário, que é o caso da Tesla, né? A gente pode escolher 3 cores, acho, e um pouco mais. Mas um BMW, por exemplo, aquilo é infindável, quase os opcionais, é possível dentro do modelo, não sei se são 3.000 ou 5.000 modelos diferentes, carros diferentes que podem sair dali. Ou seja, essa customização é fundamental. A digitalização tem trazido também aqui algumas armas para tornar as linhas produtivas mais flexíveis. E é um desafio adicional, sem dúvida, que no caso do têxtil, essa situação, mesmo o conceito de fast fashion, de muitas coleções, muitos clientes diferentes, sem dúvida que é um desafio adicional. Eu tenho aqui uma questão que era o facto de a integração da robótica no setor têxtil ser mais, digamos, mais direta, mais aprofundada, digamos assim, e não acontecer tanto no têxtil, prende-se precisamente só por esse motivo, pelo facto de haver muita mais flexibilidade no têxtil que não existe tanto no setor automóvel, ou também tem a ver, e isto é uma suposição, não estou a dizer que poderá ser assim, com o facto de ser também um produto de mais valor acrescentado, que as próprias empresas podem estar predispostas a investir mais nessas tecnologias. Eu acho que é muito relevante o que acaba de dizer. Sim, também é um fator. Pode depender um pouco por aí, não é? Também. Portanto, é a combinação destas 3 coisas que foram identificadas que nos leva ao momento em que estamos hoje. E falando agora de implementações, se calhar era interessante dar o exemplo da Pedrosa e de algumas soluções que já foram implementadas de automação, não pode não ser diretamente robótica, mas... Sim, no nosso setor há uma automatização que já está comoditizada de alguma forma, que é o corte. Portanto, foi robotizado aquilo que era mais facilmente robotizado, há 3 décadas pelo menos, que é a tecnologia do corte automático. Especificamente ao nível da confecção, daquilo que é a operação de confeccionar uma frente com uma costa, com a manga esquerda, direita e por aí adiante, estamos a dar os primeiríssimos passos. Acho que potencialmente pode existir aqui uma etapa, um estágio intermédio, que é o da execução de operações parcelares, ou seja, quase numa estratégia de comoditizar operações que são complexas para um ser humano e por vezes cujo resultado sofre de problemas de consistência, ou potencialmente problemas de consistência, e torná-lo mais previsível e mais comoditizado. E um exemplo muito concreto é, por exemplo, fazer uma carcela de um polo. É uma técnica clássica, um polo há sempre variações, mas essencialmente é exatamente a mesma coisa do ponto de vista das operações de costura, e é extremamente difícil fazê-lo bem. E é um trabalho muito dependente da qualificação individual de cada costureira que está na linha de produção. E, portanto, pode fazer sentido, quase como uma etapa intermédia, procurar resolver operações complexas específicas, não necessariamente com um golpe de asa resolver toda uma peça. E isto é importante, ou acho que deve ser considerado, porque a quantidade, porque isto liga com a escassez de recursos humanos, muito mais a escassez relativamente a recursos humanos especializados. É mais fácil encontrar
de recursos humanos para fazer operações básicas de confecção e, por oposição, é mais difícil encontrar os mesmos recursos humanos altamente qualificados para fazer as operações mais complexas, como, por exemplo, uma carcela. E, portanto, há no mercado empresas que já estão a desenvolver soluções com bastidores, ou que procuram automatizar precisamente a construção da confecção daquele processo operativo em concreto, deixando depois as coisas mais simples para recursos humanos que estarão mais acessíveis no mercado, porque não há tanta exigência de qualificação. Portanto, isto é só aqui uma sugestão relativamente àquilo que possa ser um passo intermédio de robotização, que não resolve tudo, mas resolve um problema, e portanto é menos um, e pode ser feito, ou pode ser adotada aqui uma abordagem de melhoria incremental, ou de evolução incremental. Relativamente à pedrosa, nós estamos, além tradicionalmente já temos aquilo que é mais ou menos habitual no setor, nesta área nós temos investido em intralogística, nomeadamente num projeto de recolha de excedentes de corte que depois são integrados em circularidade. Esta recolha, portanto, o transporte do momento em que o excedente de corte é gerado até a sua separação, no nosso caso por ordem de produção, por composição e por cor, já é feita de forma automatizada. A entrega é feita de forma automatizada nas mesas de descontaminação e dali para a frente o processo volta a ser manual no armazenamento, mas há toda uma componente de software e de rastreabilidade desde o momento da produção do excedente até à sua estocagem pós-descontaminação, que está aqui integrada. Ainda nesta área temos a questão da movimentação de cargas dentro do chão de fábrica, onde se usa tecnologias que existem, é um AMR na prática, mas que depois têm integrações de software que são desenvolvidas para interligar as ordens e os movimentos desse AMR com o nosso fluxo produtivo. Portanto, a partir do momento em que temos um fluxo produtivo que funciona como um gêmeo digital, nós conseguimos linkar os passos ou os inputs da evolução do fluxo produtivo com aquilo que são as ordens dadas, neste caso ao AMR. Temos também automação que não é necessariamente em robôs, mas é em processos, é em software, que tem que ver com planeamento, portanto, execução de planeamento de forma automática, com base em histórico, com base em dados, e não um planeamento feito por pessoas está sujeito a opiniões ou impressões ou estados de espírito. Neste caso está sujeito a informação com histórico e em quantidade suficiente. Isto permite fazer uma coisa que são termos fluxos integrados por agente funcional, ou seja, não só o software planeia, controla e executa todo o planeamento, como a entrega pessoa a pessoa, ou humano a humano, a sua lista de tarefas já de forma priorizada e já acomodando as precedências. Ou seja, é uma lógica muito simples. Eu não consigo fazer um corte sem ter malha, sem ter um molde. Eu não consigo confeccionar sem ter um corte executado, mas não consigo estampar sem ter a peça. Enfim, todas estas precedências são tidas em conta pelo software, que vai distribuir depois, função a função, pessoa a pessoa, aquilo que tem que ser feito, para quando tem que ser feito e por que ordem tem que ser feito. E isto é interessante porque muitas vezes há problemas de capacidade que vêm de nós não sermos capazes de fazer primeiro aquilo que tem que ser feito primeiro, ou aquilo que tem condições para ser feito primeiro. E vem resolver aqui uma questão ou bem acrescentar aqui um nível de eficiência que liberta a capacidade. Ou mesmo, portanto, a integração desses fluxos de carga, desses fluxos também com os momentos de carga, tem que ver com o AMR, e acrescentamos aqui o nível da qualidade, onde temos todo o sistema de qualidade digital, naturalmente, mas que vem introduzir uma variável que é a da avaliação de risco. Se pensarmos, se formos a PSP a pôr radares nas estradas, faz sentido pormos um radar a cada 50 km, ou faz sentido sabermos onde é que há tendencialmente mais hipótese de haver excesso de velocidade, então nós colocamos os radares nos sítios em que é suposto, ou em que o histórico nos diz que vamos ter mais excessos. Com a qualidade é exatamente a mesma coisa. Portanto, trata-se de controlar
Não tudo, trata-se de controlar aquilo que tem mais probabilidade de nos criar problemas. Portanto, há aqui automação, naturalmente, que é hardware, mas também há muita automação que é software. Sem dúvida. Mas a digitalização é mesmo isso. É Exatamente. buscar o melhor que se consegue, que se está a fazer na parte de software e depois na parte da conexão, não é? A parte da conectividade é o que permite, em tempo real, os dados também serem recolhidos, serem tratados e realmente conseguir depois perceber tudo o que falou e muito bem, quais são as prioridades, não haver um processo que é tratado antes do estar pronto, ter tudo, Tudo isso é tudo isso. ineficiência, não é? Sem dúvida. Voltando ao ponto da possível aplicabilidade da robótica para as carcelas, quando nós queremos isso, estamos a falar essencialmente temos consistência naquilo que fazemos. E isso é um dos pontos que a robótica se calhar nos dá. Pronto. Portanto, era para esta questão até seria mais para o Gil, é entender a importância que esta consistência tem e como é que a sustentabilidade e a digitalização estão interligadas desta forma. Certo. O Miguel acabou de falar aqui há pouco de temas muito interessantes da sustentabilidade, como o facto dos resíduos, por exemplo, serem recolhidos, entrarem na economia circular. Isso no setor têxtil acho que é fundamental e super interessante de se fazer, de aproveitar. Agora, a sustentabilidade tem que ser vista sem dúvida de uma forma holística. Nós sempre que temos, por exemplo, uma paragem não programada, vai parar toda a linha de produção a montante, vamos ter ali custos e desperdícios elevados e, por exemplo, através da manutenção preditiva, se nós estivermos a prever com alguns dias de antecedência que vai haver uma ruptura no equipamento, nós conseguimos agir preventivamente e dessa forma evitar todo esse desperdício. Esse é um dos exemplos. Mas no caso que também estamos agora a falar da uniformização do produto, que é o robô, depois de conseguirmos fazer a peça, depois de estar ok, estar aprovado, nas mesmas condições ele vai repetir aquele processo às vezes que for necessárias e então conseguimos ter o produto uniforme, ter menos rejeitados ou chegar a um ponto mesmo de rejeitados zero, não é? Que é o ideal, e aí pronto, estamos a reduzir logo esse desperdício lá logo à nascença e estamos a contribuir ativamente para a sustentabilidade, não é? Ou seja, neste caso, concordo também com o que o Miguel disse de focar onde há mais valor, dado que é difícil robotizar o processo de uma forma completa, ok, onde é que vamos conseguir agregar mais valor, onde é que o recurso humano tem mais dificuldade em fazer ou tem que ser mais especializado, não é? Porque as costureiras são artesãs, não é? São pessoas que têm ali a sua arte e são muito difíceis de substituir. Aos dias de hoje, depois começa a haver também aqui um problema geracional, não é? Que as senhoras que fazem muito bem esse trabalho começam a chegar aqui a uma idade da reforma e é difícil substituí-las por outras. E depois também a nível de escala, não é? Se nós queremos produzir mais, temos que ter mais pessoas aí, ou seja, impede-nos de aumentarmos a escala produtiva e dificulta-nos até a manutenção já do que fazemos. Então, sem dúvida que a robotização é o caminho e a automação. E aqui, nós próprios, nos projetos estamos a ver com o CITEB, o que já existe, nós costumamos dizer que não vamos inventar a roda, não é? Vamos aproveitar as coisas que existem. Se existem, por exemplo, já soluções eficientes para fazer a bainha, ok, vamos aproveitá-la. O mesmo robô que pode estar a fazer um processo de costura pode a seguir alimentar a peça à máquina que faz a bainha e dessa forma estamos já a tirar partido de uma tecnologia que existe, com outro processo que estamos a fazer e aí temos que olhar sem dúvida de uma forma holística para tudo, mas ir priorizando onde é que vamos extrair mais valor e começar por esses pontos, sendo que por vezes também vão ser os pontos mais difíceis, mas acho que faz sentido essa abordagem. Sim, e haver aqui uma abordagem incremental, de facto, não é? Porque entre, entre aquilo que é o objetivo aspiracional de uma inovação, que está longe de alguma forma, não é? E se nós decidirmos que vamos dar um grande salto diretamente para lá, a chance de chegar a esse objetivo com sucesso é baixa, é curta, e portanto o que faz sentido são pequenos saltos, onde nós vamos aprendendo e afinando a direção para o salto seguinte, e será uma questão de tempo, até se conseguir de facto chegar a essa aspiração. Mas efetivamente é um passo de cada vez, sendo que nós estamos ainda muito no início, definitivamente. Sim, exatamente. Temos que começar por algum lado. Vai ser difícil encontrar uma solução que dê para manipular todo tipo de tecidos e dar resposta a todo tipo de costuras. Isso é um ponto também interessante, que é, sem dúvida que é a flexibilidade que nós procuramos. Depois, a nível do hardware, muitas das vezes vamos ter que ter hardware diferente. Agora, com robôs e com o tipo de tecnologia que estamos a falar, também temos a vantagem de poder, por exemplo, fazer trocas de ferramenta de forma automática,
Nós temos já algumas linhas de produção, por exemplo, na área da embalagem, em que nós trabalhamos com 300 e tal referências diferentes, que variam de diâmetros, variam de alturas, variam de materiais, e a nossa linha consegue se adaptar a essas diferentes. E só o conceito 4.0 é um bocadinho isso, essa flexibilidade, e também temos que trazer para aqui. Ou seja, se vamos ter uma ferramenta num processo e para outro processo vamos precisar de outra, idealmente é conseguirmos fazer até essa troca em automático. Ou então, se vamos fazer, por exemplo, séries de um turno inteiro, podemos ter um setup no fim desse turno, que demora 10, 15 minutos, que seja fácil. Isto é uma questão economicista e de trocar a ferramenta nessa altura. Sim. Outra questão que eu gostava de discutir convosco era onde é que poderia ser o primeira integração de robótica direta e, por exemplo, dando o exemplo da Pedrosa, vocês, como estava a dizer, vocês fazem a recolha de excedentes num plano de corte. Esse plano de corte poderia ou não fazer sentido ter um robô a recolher essas peças. Nós temos inclusive um projeto no âmbito do TechSpac, o PP5, que faz precisamente isso. Temos um plano de corte, neste caso é a camada única, que o robô automaticamente detecta os melhores pontos de pegar na peça e faz uma pilha com essas peças, diretamente inclusive para um AMR, e depois ele faz a distribuição pelo chão de fábrica. Isso seria uma possível abordagem direta da robótica no chão de fábrica? Sim, sim. Acho que é uma das. Provavelmente é onde nós vamos ver alguma maturidade mais cedo, diria até. Ahm, Faz todo o sentido, tem aplicabilidade imediata. Estamos ainda na camada única, numa camada só, ótimo, tudo bem. Há de chegar a uma altura em que se consegue resolver colchões, corte em colchão, em multicamada. Aí vamos ter outro tipo de dificuldades, naturalmente com as espessuras e com, se calhar a tecnologia da camada única não é a mesma, a nível de gripper. Depois é preciso lidar com papel e com plástico, enquanto na camada simples, neste caso assim, é com o produto da Minds e portanto... Sim, é com essa Uh, parceria. Exatamente, e portanto acho que é um bom ponto de partida. Atingida a maturidade e a capacidade de lidar com corte em colchão, capaz de separar o papel, capaz de separar o plástico, capaz de separar a malha ou o tecido, a adoção é uma questão de tempo. Neste caso, nós temos 2 mesas de corte, mas eu conheço empresas com 6, com 8, enfim. Então pode perfeitamente. Esse acho que é um passo até de uma evolução bastante orgânica. Sem dúvida. Outra questão que eu gostaria de discutir, e diria que é uma discussão que pode ser polémica, é a questão dos recursos humanos. Estava há pouco a dizer que até é fácil encontrar recursos humanos para o setor mais produtivo, mas é assim tão fácil ou ainda é fácil? Não. Como é que é Vamos dizer, a médio e longo prazo? vamos dizer que ainda se encontra, e que porventura ainda se irá encontrar com alterações na sociedade. Portanto, nós uma das opções que pusemos em cima da mesa na administração foi criar uma unidade nova de confecção só com pessoas do Bangladesh, por exemplo. Portanto, isto é feito, é perfeitamente admissível e, portanto, isso pode acontecer. Cria-se aqui um desafio diferente, que é o da qualificação. Está bem, mas eu até consigo 50 pessoas que emigraram dispostas a trabalhar nesta unidade, mas elas vão ter o skill set correto, que eu preciso. Eu não tenho nenhuma garantia de que isso seja o caso. E, portanto, se a minha necessidade relativamente a essa equipa for menos exigente do ponto de vista da qualidade, ou seja, executarem operações de confecção mais simples, o treino, a formação necessária para conseguir chegar lá é menos e o esforço é menor. Portanto, e é nessa medida que poderíamos dizer aquilo que eu disse, digamos, não é? Ainda teria menos erros também. Certo. Menos rejeitados. Exatamente. Nós naquilo que é a nossa experiência a desenvolver este tipo de projetos e como é que eles se ligam às pessoas, não é? Nós temos 110 pessoas, começámos há 42 anos, absolutamente analógicos, e hoje somos bastante mais digitais e até com alguma robótica, a um nível já interessante se considerarmos o benchmarking do setor. Da minha experiência, nós temos que ver toda a gente na nossa empresa, todos são stakeholders num projeto de inovação, num projeto de robótica, de automação, de software, do que for, todos são stakeholders. E o que isto quer dizer é que quando nós decidimos, o que a minha experiência me ensinou, quando vamos começar um projeto de inovação, seja com robôs, seja com o que for, seja com software,
É fundamental o levantamento dos requisitos. Nós temos que saber, temos que ser muito rigorosos naquilo que nós queremos que aconteça e aquilo que nós não queremos que aconteça, porque tem que ser claro para todos. Temos que ser absolutamente rigorosos naquilo que é o mapeamento dos processos. O que é que tem que passos têm que ser dados? Nós, para contarmos de 1 até 10, temos que contar 1, 2, 3, 4, até chegar a 10. Não podemos contar 1, 3, 8, 10, porque vamos cometer erros. Ahm, Muitas vezes, da minha experiência, quando há um processo desse, ele obriga a transformar processos. Portanto, o que torna esta contagem ainda mais complexa. E, no fim, temos ainda a formação, ou seja, a transformação que precisamos que as pessoas façam connosco e a implementação da solução. Nós, a nível de software, por exemplo, discutimos com as pessoas que vão usar o software cada um dos cliques. O interface é levado a esse detalhe porque eu sei que depois aquilo são operações que as pessoas vão repetir milhares de vezes. Se há ali um clique a mais, é uma entropia. É uma resistência que eu vou ganhar da minha equipa relativamente à solução que queremos implementar. E, portanto, o envolvimento de toda a gente é fundamental, porque senão vamos cometer erros. Vamos cometê-los na mesma, vamos cometer menos, vamos dizer assim. Do lado dos fornecedores, onde também estão pessoas, eu vejo também algumas lições aprendidas naquilo que é a qualidade dos processos dos próprios fornecedores, porque também não faz sentido, os fornecedores ou os parceiros não são ilhas, portanto eles têm que estar integrados, têm que estar embebidos naquilo que é a nossa visão, tem que ser partilhado conhecimento, e isto é bidirecional, e tem que ser partilhado diagramas, arquiteturas, portanto, toda esta informação ou é algo que é feito com transparência e com integração, ou então alguém vai ficar a perder sobre todo o projeto. E, portanto, só estas coisas todas combinadas, hum, conjugadas com resiliência, com disponibilidade financeira, é que nos vão trazer qualidade na execução depois do projeto. E assim, há algum potencial de chegarmos ao final do projeto com sucesso. Hum, eu acho que era interessante ainda abordarmos uma outra questão, que é as necessidades do setor para o futuro. E há pouco estavas a falar, Gil, sobre a manutenção preventiva, não é? Mas agora, com recurso à inteligência artificial, até faz sentido estudarmos a manutenção preditiva, que é entender, com certos comportamentos que a máquina nos dá, onde é que faz sentido substituir, e não estar a substituir ao final de X ciclos, quando se calhar aquilo não pode fazer mais um Sim, quilómetro. o que eu estava a falar era mesmo da preditiva. O que eu estava a falar era mesmo da preditiva, depois usei se calhar a palavra preventivamente, mudar preventivamente, mas na ótica de, por exemplo, nós estarmos a medir microvibrações ou temperatura, e um rolamento que vai gripar, nós conseguimos prever, através de estar a aumentar a vibração nesse veio por aí fora, que ele vai gripar e conseguir antecipadamente prever isso. Falei não prever, mas é que chama-se preditivo. Nós estamos enquanto se ele se for só na ruptura ou se for pelo tempo de horas normalmente que ele dura, não é? Pode não bater certo. E assim nós estamos em tempo real a saber o que está a acontecer, não é? Ele não se queixa, mas se tivermos essa sensorização, nós sabemos que ele está a sofrer. Certo. Então vamos. A parte da sensorização é muito importante para até detectar falhas ao longo de toda a linha de produção. E, portanto, na minha opinião, uma tecnologia que é essencial, cada vez mais, o próprio setor começar a aplicar em muitos dos processos. Porque sem isso depois não conseguimos alimentar dados, e sem dados não conseguimos fazer inteligência artificial sem isso. Ou seja, sem ovos não há omelete. Preditividade não existe sem dados, basicamente. Sem informação. Exatamente. A informação tem que ter dados, portanto, não há outra Exatamente. forma. E que outras necessidades vêm para o setor daqui para a frente, que faça sentido começarmos a estudar e a aplicar. Eu tenho aqui dois aspectos. Um tem que ver com a compatibilização da automação com as pequenas séries e de curta duração. E isto, estou eu a pensar alto, acho que poderá ter que ver com o tempo e o investimento de setup. Portanto, eu tenho uma ferramenta, vamos admitir que temos uma ferramenta robusta o suficiente, flexível o suficiente para conseguir fazer um vasto número de operações, mas depois o setup entre elas, admitindo que o produto e a categoria muda, tem que ser também igualmente ágil. Portanto, não chega só o hardware ou o software em si, mas é depois o setup do mesmo que vai ter aqui um papel importante. O hardware é flexibilidade, e essa parte depois de software é uma coisa que vocês aí, e a própria Pedrosa Rodrigues, quando lá estive, reparei que vocês estão bastante avançados nesse ponto, que é o workflow digital, não é?
Sim, vocês já têm esse workflow digital, vocês já sabem o que é que querem fazer antes de fazer, já se consegue ver as coisas, já se consegue ter ali sim, dimensões e portanto, por aí fora, sim, e nós pusermos isso a comunicar com o sistema de hardware que é flexível, e se ele tiver todas as capacidades, ele vai conseguir rapidamente exatamente. adaptar-se para fazer. Outra área que eu acho que eu também dou como muito importante é a interoperabilidade dos dados. Apesar de neste Work Package isto não cai lá, cai noutro, mas eu penso que se relaciona com este, Ahm, que é as vantagens que podemos retirar do facto de conseguirmos ligar players na cadeia de fornecimento. Porque isto naturalmente tem otimizações imediatas, o controle documental, o passaporte digital de produtos, essas são as mais evidentes, mas nós, se de facto formos todos robotizados, e já estou aqui num horizonte hiperaspiracional, nós podemos estar a preparar, podemos ter ligados os nossos processos com os nossos fornecedores, e daí também prepararmos, otimizarmos o nosso planeamento, os nossos setups e por aí adiante. Portanto, se calhar é um salto demasiado grande, Não, não, mas eu acho que tem que se pensar, acho que o mais importante é mesmo isso, é pensar onde é que é possível chegar, para depois se é, traçar um caminho, porque o que está a dizer para mim faz todo sentido, e se houver uma informação mesmo global no setor, inclusivamente isso vai fazer com que haja trocas de localização geográfica de sistemas de produção, vai reduzir os estoques de uma forma ainda muito maior. sim, eh, Toda a gente vai estar a saber o que é necessário a cada momento e vai saber o que é que cada um precisa, sim, vai perceber qual é o parceiro com o qual ele vai conseguir agregar mais valor. Isso sem sim. dúvida que é um cereja no A topo do bolo. quantidade de tempo e de recursos desperdiçados nestas ineficiências não sei se é mensurável, mas é Não dá brutal. para calcular, sem É dúvida brutal. nenhuma. Mas haver um Stardust para capaz de interligar tudo isso fazia É, todo sentido, claro. exatamente. Ah, muito bem, sendo assim, resta-me agradecer a quem nos ouviu. Este episódio fica por aqui. Gil, Miguel, Obrigado. Obrigado, foi um Obrigado. gosto estar aqui convosco. igualmente. Obrigado. Até à próxima. Até à Obrigado. próxima.